Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, ingleses vêm atrás de Pedro. Negociações avançam por Oscar. Varela chega amanhã ao Rio de Janeiro. E o Wallace ou Pulgar? Finalmente, quem vai para o Mengão? Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera, muita coisa interessante, muita coisa rolando no Mengão, mercado da bola fervendo, Varela já é jogador do Flamengo, como eu disse lá no vídeo de manhã, né? Guilherme Varela já é jogador do Flamengo, deve chegar ao Rio de Janeiro amanhã. Amanhã ele deve se apresentar ao Mengão. Infelizmente, não houve tempo hábil de escrever ele na Copa do Brasil. O Varela, Vidal e Cebolinha já podem jogar a Copa do Brasil. O Varela, infelizmente, não deu tempo de escrevê-lo na Copa do Brasil, mas na Libertadores vai dar, né? E ele não chegou hoje ao Brasil porque ele teve um problema inusitado, segundo amigos das reportagens. Eu queria até dar o crédito, mas eu não estou me recordando agora, não sei se foi a Raíssa Simplício, né? Enfim, eu peço desculpas. Ele não conseguiu chegar hoje ao Rio de Janeiro porque no embarque dele não permitiram o embarque do cachorro dele. É isso mesmo, galera. Ele não conseguiu embarcar para o Rio de Janeiro com antecedência, porque ele não queria deixar o cachorrinho dele lá na Rússia, né? Ele está, obviamente, fazendo a sua mudança, uma mudança de continente, e aí ele vai chegar só amanhã jogando com a camisa do Flamengo. Muita gente está em negociação. Meus amigos, o Flamengo não podia anteriormente estar anunciando que já tinha fechado com o Guilherme Varela pelo seguinte: teoricamente, o Dínamo de Moscou poderia denunciar o Flamengo como clube aliciante, como se tivesse aliciado o jogador. A grande verdade é que a questão da FIFA favoreceu o Flamengo nessa jogada. O Flamengo já tinha acertado salários com eles, obviamente. O empresário do Varela chegou até a conversar: olha, tem uma proposta, obviamente falou claramente, tem uma proposta do Flamengo, vocês cobrem ou não. A galera lá do Dínamo de Moscou já tinha ficado pé da vida porque ele não foi no jogo, né? Aproveitaram aí, pé na bunda do Varela, Varela em caminho do Brasil, a caminho do Flamengo, mais um jogador de seleção uruguaia. O Flamengo há muito tempo tinha só o Arrascaeta de estrangeiro. Trouxe o Vidal agora de seleção chilena, trouxe o Varela, que pretende, aí, na sua passagem no Flamengo, uma das coisas é tentar voltar à seleção uruguaia. O jogador que fez 7 jogos com a camisa da seleção oficial do Uruguai tem aí a intenção de voltar a ser lembrado pelo técnico do Uruguai, lembrando que o Uruguai joga a Copa do Mundo, né? Então, a possibilidade aí aumenta, porque, de certa forma, na América do Sul, pelo menos onde fica o técnico do Uruguai, né, no Flamengo ele será mais visto, principalmente nos jogos da Libertadores, né? Libertadores, aí a galera vai ficar, o continente todo fica ligado, e aí pode ser que o Varela se beneficie disso. Galera, amanhã tem Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense. Amanhã é o jogo mais importante do ano até aqui para o Flamengo, porque um bom resultado pode antecipar e pode fazer com que o Flamengo comece a garantir a sua classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Passando pelo Atlético, a gente pega ou São Paulo ou América Mineiro, né? Eu sempre torço para pegar o mais fácil, torço para o América Mineiro, mas torço para São Paulo. Pode ser que a gente pegue o São Paulo também. Eu estava na live mais cedo comentando com a galera que essa Copa do Brasil ela tem um significado especial. Por quê? Esse time que foi montado em 2019, especialmente pelo Jorge Jesus, e também dando mérito pelos dirigentes do Flamengo, é um dos times mais vitoriosos da história do Flamengo. Esse time do Flamengo conquistou nada mais, nada menos que 12 taças. Se você tirar a Florida Cup, vamos tirar a Florida Cup, 12 taças conquistadas por esse time Flamengo em 3 anos.
né? Então, ele acaba sendo... Foram 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, vários campeonatos cariocas, um tricampeonato carioca com essa galera. Ou seja, é um time muito, 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 muito vencedor. Porém, apenas 2 títulos não foram conquistados por esse elenco do Flamengo. E um deles é a Copa do Brasil. Então, eu acho que até como coroamento da passagem desse elenco maravilhoso no Flamengo, desse elenco, né, muitos jogadores ainda continuarão no Flamengo, mas eu acho que falta uma Copa do Brasil, e acho que seria bonito, por exemplo, o Flamengo passando pelo Atlético Paranaense, o Algoz, em 2 Copas do Brasil do Flamengo, o Flamengo passando pelo Atlético Paranaense. Seria uma certa vingança ali de um adversário que nos incomodou por 2 anos, em 19 e 21, com eliminações. Seria muito interessante o Flamengo pegar o São Paulo, nosso algoz da Copa do Brasil em 2020, eliminá-lo também, São Paulo, que nunca conquistou uma Copa do Brasil, seria mais bonito ainda. E seria mais bonito ainda se a final da Copa do Brasil fosse Flamengo e Fluminense. O Fluminense, esse ano, né, deu uma beliscada no Flamengo e impediu a conquista inédita do tetracampeonato carioca. E aí pode ser que o Flamengo também impeça o Fluminense do bicampeonato da Copa do Brasil para o Fluminense, e o Flamengo consiga conquistar o tetra em cima do Fluminense. Então, assim, eu acho que essa Copa do Brasil, que geralmente você vê Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, os outros 2 são títulos muito mais importantes no meu modo de ver. Porém, em função dessas circunstâncias, eu confesso a vocês, né, que eu acho a Copa do Brasil um título interessantíssimo. O caminho na Libertadores até está mais fácil para chegar à final. O Flamengo pega o Corinthians, é um grande adversário, mas com o segundo jogo em casa. E na semifinal, passando pelo Corinthians, pega Vélez ou Tajeres, com todo respeito ao futebol argentino, o Flamengo passa com facilidade e chega à final, né? A final pode ser com Estudiantes, Atlético Paranaense, Palmeiras e Atlético Mineiro. A final é sempre uma final difícil num jogo só. Mas eu digo a vocês que seria muito interessante a gente conquistar a Copa do Brasil. Dessa vez, pelo menos até agora, o X9 não trouxe a escalação do Flamengo, graças a Deus. Tomara que o X9 tenha tomado tenência e não antecipe aí para o Filipão qual será o time titular do Flamengo. Mas, mais ou menos, a gente já sabe qual é o time titular do Flamengo, né? Vidal e Cebolinha, acredito que fiquem como opção, né? O Vidal, dependendo do estado físico, eu acho que ele vai tomar a posição do João Gomes no Flamengo. Eu acho que o meio-campo do Flamengo vai ser, de um tempo para frente, Thiago Maia, Vidal e Everton Ribeiro. O Cebolinha, eu acho que não toma a vaga nem do Pedro, nem do Gabigol, e vai ser opção no banco. Infelizmente, o futebol só tem 11, o Cebolinha vai acabar sendo opção do banco. Mas é muito importante que amanhã a gente entre com força total para poder ter tranquilidade para avançar para as semifinais da Copa do Brasil. Esse ano a gente tem que beliscar essa Copa do Brasil, galera. Esse ano vai ser muito legal o Flamengo ganhando a Copa do Brasil, né? E você, meu amigo, dos 3 títulos, qual que você prefere? Escreva aqui nos comentários. Eu sempre digo nos meus vídeos, se o Flamengo tivesse o Dorival desde o início do campeonato, o Flamengo seria franco favorito pelo futebol que está jogando a ser o campeão do Brasileirão. Brasileirão seria o título líquido e certo do Flamengo, porque não teria mata-mata. Porém, infelizmente, os dirigentes do Flamengo erraram muito e os fechados com Paulo Souza praticamente jogaram o Brasileirão lixo. Não estou dizendo que não dá, não. Aliás, eu tenho dito isso nos vídeos e nas lives. Se você pegar o segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, que é o líder do campeonato, com os 6 outros times que estão ali na parte de cima, o Palmeiras só joga com o Flamengo dentro de casa. Todos os outros confrontos do Palmeiras são fora de casa. Enquanto com o Flamengo é exatamente ao contrário. O Flamengo tem os 6 primeiros da tabela ali, o Flamengo tem confrontos contra eles dentro de casa e só com o Palmeiras fora de casa. Então, assim, não tem absolutamente nada perdido esse ano, principalmente com a chegada do Dorival Júnior e principalmente se vierem os reforços que a gente precisa para deixar o nosso elenco mais forte ainda, meus amigos. E aí, meus caros, falando de reforços, a gente já falou primeiramente aqui sobre o Guilherme Varela, que chega amanhã no Brasil. Mas o Flamengo vai atrás de alguns reforços. Porém, perde alguns jogadores e pode perder outros, né?
O Jogo aqui de Portugal diz o seguinte: Gustavo Henrique foi anunciado oficialmente jogador do Fenerbahçe. Gustavo Henrique vai deixar o Flamengo para reencontrar Jorge Jesus no Fenerbahçe. Caso a transferência seja confirmada, já foi confirmada na tarde de hoje, Gustavo Henrique, que está no Flamengo desde 2020, será o segundo jogador do Mengão a ingressar ao Fenerbahçe no último mês. Os brasileiros do Flamengo e os turcos do Fenerbahçe, treinados por Jorge Jesus, anunciaram um princípio de acordo para a transferência de Gustavo Henrique, que voltará a ser treinado pelo técnico português. O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo inicial com o Fenerbahçe envolvendo o defesa Gustavo Henrique. O atleta viajou para realizar exames médicos na Turquia. Escreveu o Fla na rede social Twitter. Por sua vez, também através da sua rede social, o Emblema de Istambul confirmou um princípio de acordo com o jogador de 29 anos e o clube do Rio de Janeiro. Caso a transferência seja confirmada, Gustavo Henrique, que está no Flamengo desde 2020, será o segundo jogador do Mengão a ingressar no Fenerbahçe no último mês, após a contratação do médio brasileiro William Arão. Jorge Jesus procura colocar o Fenerbahçe na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, com a equipe turca ao receber o Dinamo de Kiev nessa quarta, depois de empate sem gols na primeira mão. Meus amigos, amanhã, para quem está aqui em Portugal, 6 horas da tarde, o canal 11, às 6 horas da tarde, transmitirá Fenerbahçe e Dinamo de Kiev, tá? Transmissão exclusiva do canal 11 aqui para Portugal, né? No Brasil, não sei se o jogo vai passar, mas eu confesso que eu vou torcer pelo Arão, vou torcer pelo... Gustavo Henrique não joga, não deu tempo de escrever. Mas existe aí essa possibilidade, né, já na estreia do Campeonato Turco, né, o Gustavo Henrique ser aí um jogador que pode já vestir a camisa, como eles dizem, né, o azul e amarelo. Meus amigos, mas vamos falar então dos jogadores que o Flamengo pode contratar, né? Hoje à tarde, além da contratação, da confirmação da contratação do Varela, inclusive eu dei em primeira mão aqui, talvez eu tenha sido o primeiro veículo brasileiro a confirmar a contratação do Varela, a situação do Oscar ficou aí mais exposta. O Flamengo negocia com o Oscar. Na mira do Flamengo, o Oscar passou sufoco com a pandemia na China. Na mira do Flamengo, o meio Oscar segue no Brasil, pois ainda não pode voltar para a China. A liberação do Xangai, clube que defende, se deu por medidas sanitárias em função da pandemia. O bairro onde Oscar mora com a família no país foi isolado, totalmente fechado, e por isso ele não poderia sair de casa nem para treinar. Assim, negociou a sua liberação. Agora tenta convencer o Xangai a liberá-lo também para defender o Flamengo, até novembro. O clube carioca tem conversas adiantadas com atletas para adequação salarial, mas depende que os chineses cedam e permitam que Oscar fique no Brasil, defendendo outro clube por empréstimo. Meus amigos, a situação do Oscar é essa, né? Teoricamente, eu não entendi, a pandemia voltou na China, ele não pode entrar e circular pelo bairro dele, por isso que ele está no Brasil. A gente não sabe até quando, e aí a ideia é do Oscar tentar essa liberação para jogar 4 meses no Flamengo. Fabrício Romano, italiano, o primeiro que deu essa notícia no mundo, disse num Twitter há mais ou menos 1 hora atrás: Negotiations between Flamengo and Shanghai for Oscar are ongoing since July 15. Work in progress. Talks between all parties try to find a way. And despite many denials, Oscar is still pushing to join o Flamengo. Ou seja, as negociações entre Flamengo e Xangai por Oscar estão em curso desde 15 de julho. O trabalho está evoluindo. As conversas com todas as partes estão tentando achar uma saída. E mesmo com vários denies e várias negativas, Oscar está insistindo para jogar pelo Flamengo. Esse cara sabe das coisas. Então, meus amigos, apesar do Rodolfo Landim ser perguntado pela ESPN, dizer, não sei quem é esse jogador, meus amigos, eu vou dizer o seguinte, depois, né, no Fabrício Romano, eu acredito,
Depois dessa notícia do Fabrício Romano, eu digo a vocês, meu amigo, cada minuto que passa, eu estou mais confiante na vinda do Oscar para o Mengão. Meus caros, e eu vou dar, eu quero a sua opinião, escreva aqui nos comentários. E eu vou dizer a vocês, mesmo por 4 meses, mesmo que não seja em definitivo, parece que os chineses, a outra informação, eu não lembro agora exatamente onde eu vi, 2 coisas preocupam os chineses para o empréstimo ao Flamengo. Primeiro, contusão. É uma das coisas que está pegando. Vale aí um seguro, né? O Flamengo pode correr atrás de um seguro. Primeiro, a questão de contusão. Eles têm medo que o Oscar se contuda seriamente a ponto de não voltar. E outra, é a vontade do Oscar se apaixonar pelo Flamengo e não querer voltar. Então, assim, a questão, meus amigos, do Oscar, que muita gente falou, não é isso. As pessoas ouvem só os dirigentes do Flamengo e os dirigentes do Flamengo fazem muito bem, em algumas coisas darem furadas para os jornalistas também. O jornalista fica só lá ouvindo os dirigentes do Flamengo, fazem muito bem. Se tiverem que mentir para os jornalistas, mintam. Em primeiro lugar é o Flamengo. Então, meus amigos, eu vou dizer a vocês, pelo que se cheira aí, não sei não, hein? Não sei se a torcida do Flamengo vai ter uma enorme surpresa com a contratação do Oscar, meus amigos. E aí, vocês imaginem uma janela, Vidal, Cebolinha, Oscar, né? O Varela, que vai chegar amanhã, mas ainda falta um jogador no meio-campo. E aí a grande pergunta é o seguinte, né? Quem virá? Eric Pulgar ou o Wallace, né? Sobre o Pulgar, meus amigos, entre o jogador e o Flamengo tudo certo. Porém, né? Outros clubes tentam o Pulgar também. Sampdoria como Pulgar, jornal italiano, aborda o meio-campista que, no entanto, prefere o exterior. A Sampdoria está à procura de um meio-campista que possa substituir Abinquim e Cadel, que se mudou para a Spezia a custo zero. Segundo as edições do relato do Correio dello Sport, o clube de Sampdoria, nas últimas horas, teria como alvo Eric Pulgar, fora da Fiorentina, mas a preferência do jogador seria sempre o exterior, ou seja, o exterior da Itália, né? O jornal italiano. Então, assim, o Eric Pulgar parece que está muito comovido com a possibilidade de jogar no Flamengo e morar no Brasil, né? Porém, a notícia que eu trouxe mais cedo é que a Sampdoria pede 4 milhões de euros para ceder o Eric Pulgar, né? 4 milhões, a Sampdoria não, a Fiorentina, né? Mas, ao mesmo tempo, a Fiorentina precisa se livrar do Pulgar, por quê? Porque contratou o Dodô, lateral direito, que era do Shakhtar Donetsk, porém, já está estourado o número de estrangeiros. Então, assim, a Sampdoria ceder o Pulgar seria ótimo para a Sampdoria, né? E ótimo para o jogador, mas bom para a Sampdoria porque poderia ter mais estrangeiros. A Fiorentina, a Sampdoria que quer o jogador. A Sampdoria quer o jogador, mas parece que o Pulgar prefere o Mengão. E aí, meus amigos, é um ou outro, né? O grande desejo, o alvo número 1, é o Wallace, da Udinese. Empresário parceiro do Flamengo entra em negociação com a Udinese por Wallace. A pedido do clube italiano, Giuliano Bertolucci entrará na operação para a contratação do jogador. Com um dos elencos mais valiosos do futebol brasileiro, o Flamengo segue atento ao mercado da bola. Depois de ter contratado Everton, Cebolinha e Vidal, o mais querido continua tentando negociar com a Udinese para contratar o volante Wallace ainda na temporada de 2022. Para isso, o Flamengo terá uma ajuda de um grande aliado. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande, a Udinese deu uma carta autorizando Giuliano Bertolucci, parceiro do Flamengo, em negociações na Europa, a participar da negociação para ajudar as conversas com o rubro-negro. A participação de Bertolucci na operação envolvendo o Wallace foi um pedido da própria Udinese. Isso porque o clube está insatisfeito com a forma como o outro agente do volante tem conduzido as tratativas para tentar a venda do jogador ao Flamengo até então.
Agora, um novo empresário na negociação pode ser que as partes cheguem ao denominador comum. Cabe ressaltar que, até o momento, o principal empecilho para que as tratativas não avancem está no valor pedido pela Udinese, na casa de 10 milhões de euros. Eu tenho dito isso aqui para vocês há muito tempo, né? Que era 10 milhões de euros que a Udinese quer. Por quê? Porque a minha fonte de consulta são os italianos e não os brasileiros. O Flamengo, por sua vez, estaria disposto a pagar cerca de 6 milhões de euros. Segundo os jornais italianos, são 7 milhões de euros. A estratégia da diretoria rubro-negra é aumentar a quantia desejada com variáveis previstas no contrato, que facilitaria o desfecho da transação. Então, aí entrou um cachorro grande. Giovanni Bertolucci era o empresário do jogador que estava tentando a intermediação. Vale a pena lembrar, o Wallace jogou ontem com a camisa da Udinese contra um time chipriota. Qual era o time, produção? O Pafos do Chipre. Aliás, eu fui à cidade de Pafos, é lindíssimo, né? E jogou anteontem contra a seleção de Catar. Ele está cumprindo o contrato dele lá, né? Mas eu digo a vocês, ou o Wallace ou o Pulgar estarão vestindo a camisa rubro-negra dentro de alguns dias. A diretoria, a prioridade é o Wallace. O Pulgar é uma carta na manga, né? E vem um ou outro. Não acredito que venha os dois. Não acredito que venha os dois. Mas seriam excepcionais reforços para o Mengão. Escreva aqui nos comentários, amigão. Você prefere Pulgar ou Wallace? Qual dos dois você gostaria de ver vestindo o manto sagrado rubro-negro, né? De novo, se o Pulgar viesse de graça, eu acho até que teria a possibilidade de vir os dois. Porém, a Fiorentina pede 4 milhões de euros. O Flamengo vai investir em um ou no outro. Minha opinião, eu traria o Wallace mesmo pelos 10 milhões de euros. Se tem certeza absoluta que é o jogador que vai fazer falta ao Flamengo, eu não deixaria de comprar o Wallace em função do preço, né? Eu faria de tudo aí para trazer. Vai estourar um pouquinho o orçamento? Compensa na próxima janela, mas o Flamengo precisa se reforçar, porque o Flamengo ainda pode salvar o ano de 2022. Mas, meus amigos, não só de boas notícias é feito esse vídeo, né? Infelizmente, um dos nossos principais jogadores nos últimos tempos tem chamado a atenção de clubes da Premier League, né? Então, aqui o jornal inglês traz a seguinte notícia: 9 gols em 6 jogos. Alvo do Crystal Palace e Fulham está em forma impressionante. O atacante do Flamengo, Pedro, já marcou 9 gols em 5 jogos desde que foi vinculado à dupla da Premier League, Crystal Palace e Fulham, pelo Tutto Web Mercato. Há 15 dias, a ESPN publicou uma matéria sugerindo que Pedro, de 25 anos, poderia ser uma estrela surpresa para o Brasil na Copa do Mundo do Catar. A forma atual do atacante certamente sugere que eles estão no caminho certo. Como o talismã do Flamengo desfrutando de uma mancha tão roxa quanto um certo dinossauro de contratação. Não entendi isso. Só que é um jornal em inglês e eu peguei a tradução. Eu deveria até ter lido ali em inglês, porque eu não entendi o que ele quis falar, mas vamos em frente. Depois de marcar 4 gols na goleada de 7-1 na Copa Libertadores da América, sobre o time colombiano, o Deportes Tolima, Pedro fez 2 gols contra o Juventude e Avaí. Já são 9 gols nos seus últimos 6 jogos. Você certamente não acreditaria que o ex-atacante da Fiorentina estava enfrentando a maior seca de gols da sua carreira no Flamengo no início do verão. Então, novamente, a forma, como dizem, é meramente temporária. O atacante brasileiro Pedro não para de marcar. Segundo a TMW, Crystal Palace e Fulham estão interessados, assim como vários clubes da Série A, dispostos a ignorar a passagem de 4 jogos menos impressionantes de Pedro no estádio Artemo Frank, em 19 e 20, na Fiorentina. A reportagem acrescenta que o Flamengo pode estar disposto a aceitar ofertas de empréstimo. E furada, super furada. Isso apesar do fato de terem rejeitado uma oferta de 30 milhões de pounds do rival Palmeiras há pouco tempo. Uma taxa que teria feito de Pedro o jogador mais caro da história da primeira divisão do Brasil. Pelas evidências atuais, Pedro é certamente
um risco que vale a pena correr. O que falta em estética a um centroavante desajeitado e desengonçado, ele mais do que compensa com eficiência. Pô, chamaram ele de desajeitado e desengonçado. Dá-lhe serviço e ele encontrará a rede numa taxa mais do que confiável. Gillian Bagley informou em março que o Southampton, Bridgton e o Wolverhampton também estavam olhando para Pedro. Os 3 clubes continuam no mercado para reforços ofensivos. Assim, os Lobos, Wolverhampton, ainda dependem da forma preocupante de Raul Jiménez. E, além disso, o mexicano só se apresentou aos trancos e barrancos desde aquela lesão horrível há 2 anos. O Southampton, por sua vez, não tem um artilheiro prolífico da primeira divisão em suas fileiras, mesmo que Sekou Mahar, do Bordeaux, apareça como adição intrigante. A mesma forma da carreira de Pedro, então, fornece muito mais o que pensar. Esperei muito para ter tempo com essa corrida, disse Pedro ao Jornal Brasileiro, destacando a repercussão com o novo técnico do Flamengo, Dorival. É um resultado de muito trabalho. Não desisti quando passei por momentos difíceis. Eu superei. Eu sou muito forte mentalmente. Se eu estiver bem no Flamengo, espero abrir as portas da seleção. Em outras notícias, o relatório sugere que a Estrela Fantástica de 17,5 milhões de pounds escolherá o West Ham sobre o Everton. Meus amigos, eu quero dizer o seguinte: Pedro Gol, Vidal, bota o holofote do Flamengo ali, de jogadores do mundo para o Flamengo. E agora, a forma do Pedro chama a atenção de clubes da Premier League. O mercado está rolando aí. Eu não acredito que o Pedro seja a primeira opção de nenhum desses clubes, como dizem os jornais ingleses, né? Mas Pedro e Gabigol são jogadores que, apesar de um grande sinão, que são jogadores que foram para a Europa e não deram certo, muitas vezes esses nomes são muito falados. E cada vez mais o futebol brasileiro e o Flamengo, ele é acompanhado no exterior. Então, a gente tem que ficar de olho aberto para não perder o nosso artilheiro. Acho que nesse momento o Pedro não vai querer sair porque ele está de olho na Copa do Mundo. Agora, Pedro indo para a Copa do Mundo, jogando um grande mundial, meus amigos, será impossível a manutenção do Pedro no Flamengo para a próxima temporada. Enquanto isso, vamos aproveitando ao máximo o nosso artilheiro. Você, meu amigo, você venderia o Pedro? Por quanto você venderia? Escreva aqui nos comentários. A sua participação é muito importante. Galera, eu estou com a camisa do ano passado, a camisa branca do Flamengo. Ali atrás, ó, uma camiseta Flamengo, Flamengo, a sua glória lutar. Você é apaixonado por produtos oficiais do Flamengo como eu sou? Se não, melhor dizendo, dá uma olhada numa dica muito interessante que eu vou te passar aí para que você compre produtos oficiais do Flamengo com um enorme desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó. Linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó. 2G, vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. R$ 299,99, né? Aí primeiro primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok, já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com os amigos, se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Meu amigo, amanhã tem vídeo, amanhã tem live pré-jogo, melhor pré-jogo de Portugal
sobre o Flamengo, melhor live pós-jogo com entrevista do Dorival, tudo absolutamente aqui no canal Flamenguista em Portugal. Então se inscreva no canal e acione o sininho. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.